Alunos, bom dia a todos. Como eu já disse na minha apresentação, que eu enviei para vocês na última semana, eu me chamo Isaac Ferreira, sou professor de vocês também da disciplina de arte, e nós começaremos essa disciplina estudando as formas e as brincadeiras que foram passadas de geração em geração. É verdade que atualmente há muitos jogos eletrônicos, como por exemplo Coinmaster, entre outros, que as pessoas de uma forma bem geral e bem ampla associam e criam um mundo de representação e começam a interagir com esses jogos eletrônicos e na maioria das vezes não criam uma aproximação até mesmo com o seu ciclo familiar ou mesmo social. E o conteúdo em si desta aula visa que nós façamos, que nós tenhamos uma reanálise, que nós olhemos as brincadeiras que os nossos avós, que os nossos pais brincavam e, de certa forma, contribuíram para a construção de suas personalidades. As brincadeiras em si, elas reforçam muito a personalidade que nós imprimimos, sejam em nossas relações de amizades ou até mesmo nas nossas relações profissionais. Prova disso é que atualmente nós estamos passando por uma crise pandêmica, de conhecimento notório e de todos, que a pandemia trouxe conosco uma realidade totalmente diferente da qual nós estávamos acostumados, ou seja, nós temos que estar contidos dentro de nossas casas, evitar ao máximo aglomerações. Quando nós sairmos, é necessário que nós utilizemos as máscaras. Então, tudo isso, alunos, contribuirá para que nós tenhamos uma mudança de comportamentos. E esses comportamentos refletem também hábitos e brincadeiras que são usuais, que são normais, principalmente na faixa etária que vocês se encontram. E isso reforça e isso acrescenta uma aprendizagem diversa da qual vocês estavam acostumados. Por exemplo, não é fácil, eu sei, admito, vocês ficarem contidos dentro de suas casas, não é fácil vocês não terem um contato direto com coleguinhas, que antes, querendo ou não, vocês tinham contato com coleguinhas nas escolas, na realização de atividades em grupos. Agora tudo isso está suspenso por um período com o qual nós ainda não conseguimos precisar qual tempo será. E nessas brincadeiras que os nossos avós e que os nossos pais brincavam, reforçam muito dados e comportamentos que, na medida em que as pessoas realmente praticavam essas brincadeiras, esses atos, iam somando na sua vida. Vejam só, algumas brincadeiras que os nossos avós, que os nossos pais faziam, por exemplo, favoreceriam para que nós criássemos processos de investigação, favoreceriam para que nós criássemos aproximações de gerações, como por exemplo, nós tínhamos as cantigas de roda. Nessas cantigas de roda, geralmente, elas dizem muito mais sobre a nossa participação do que queiramos. Essas cantigas de rodas, elas têm as suas origens na cultura africana, elas têm as suas origens na cultura indígena e também na cultura europeia. E como que elas funcionavam? Geralmente fazia-se uma roda em que as crianças davam as mãos e começavam a entoar uma cantiga. Essa cantiga, na medida em que ela era entoada, eles iam vivenciando e iam assumindo coreografias, o que estimulava também a sintonia entre os pares e gestos sincronizados, gestos em sintonias. Para que essa sintonia acontecesse,
era necessário haver, era necessário acontecer, era necessário ter confiança nos seus membros. Ou seja, eu tinha que confiar no meu coleguinha do lado para que a cantiga de roda realmente fluísse, para que a cantiga de roda realmente acontecesse. Então, essas cantigas de roda, vocês devem estar pensando, nossa, mas professor, isso é muito antigo. Isso é a brincadeira que os meus avós faziam. Não, nossa, professor, isso é uma brincadeira que os meus pais faziam. Sim, é uma brincadeira bem antiga, mas que até hoje é mantida e que vocês podem agora rememorar. Como assim, professor? Rememorem. Façam uma cantiga de roda com os pais de vocês, façam uma cantiga de roda com os irmãos de vocês, só não façam com o coleguinha, porque nós estamos em tempos pandêmicos e há essa proibição, de acordo com o bom senso, para que evitemos quaisquer tipos de aglomerações. Mas essas cantigas de roda, além delas favorecerem um processo sincrônico entre os membros, favorece um desenvolvimento da confiança, favorece uma percepção do respeito, porque eu tenho que respeitar a minha vez para que eu faça determinadas coreografias, e eu tenho que respeitar a minha vez para que haja uma entonação do canto. Então, tudo isso, todas essas brincadeiras, por mais simples que elas pareçam ser, elas têm uma função, e essa função ela deve ser muito bem clara, ela deve estar muito bem presente na nossa formação, contribuindo para que dessa forma sejamos indivíduos responsáveis, sejamos indivíduos conhecedores de nossas funções, de nossas limitações e, acima de tudo, conhecedores de nossas responsabilidades. Bom, como exemplo dessas cantigas de rodas, nós temos Escravos de Jó, Atirei o Pau no Gato, O Cravo e a Rosa, Sapo Cururu e a tradicional Ciranda Cirandinha. Por exemplo, Escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam cachimbó, tira, põe e deixam ficar. Então tudo isso entoado, cantado, favoreceria para que nós tivéssemos o processo em que as pessoas adquiririam responsabilidade, adquiririam confiança, adquiririam sintonia e favoreceria a uma personalidade mais completa, mais ampla. Bom, ainda dentro dessas cantigas que os nossos avós, que os nossos pais praticavam, nós temos o jogo do peão. Peão, aquele peão em que as pessoas davam voltas com uma linha, jogavam o peão e ficavam brincando. Aquele jogo do peão é necessário ter equilíbrio, domínio, concentração e, acima de tudo, responsabilidade. Porque um peão, embora aparente ser inofensivo, é necessário que a sua prática aconteça em um ambiente amplo, em um ambiente aberto, para que nós não tenhamos a ocorrência de nenhum dano. Bom, ainda nós temos a brincadeira de pular corda. Eu pratiquei muito essa brincadeira na época em que eu era criança e recomendo a vocês, alunos. É uma prática rica, é uma prática em que você tem que ter equilíbrio, é uma prática em que você necessita estar atento, então desenvolve a atenção, a percepção. É uma prática em que vocês tenham conhecimento e saibam o momento certo de entrarem na corda para que desta forma vocês consigam pulá-la. E tudo isso é um elemento que favorece ao desenvolvimento de vocês enquanto cidadão. Então, essa brincadeira de pular corda também favorece ricas lições para o desenvolvimento da personalidade de vocês que se encontra em formação. Depois nós temos a brincadeira da bolinha de gude. Eu confesso que quando eu era criança, essa era uma prática mais de meninos, mas nada impede que tenhamos também meninas que pratiquem esse jogo. Eu utilizo esse termo jogo, mas é uma brincadeira de bolinha de gudes, que o objetivo é
acertar a bolinha do colega. E essas bolinhas de gude, elas reforçam também uma ligação de regras, uma ligação de respeito, uma aproximação em que favorece para que tenhamos limites enquanto seres humanos. Bom, depois nós temos a brincadeira do bambolê com o pneuzinho e a famosa amarelinha. Essa amarelinha eu tenho certeza que vocês conhecem. E essa amarelinha também é uma brincadeira rica, uma brincadeira extremamente divertida, em que as pessoas têm que seguir regras para atingirem o objetivo, ou seja, atingirem o céu ou a terra depois. E tudo isso feito de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, de uma maneira em que a participação em si das pessoas é ricamente desenvolvida e favorecida por meio de práticas que possibilitam uma interação entre os seus membros. Bom, ainda nós temos a brincadeira de passar anel, entre tantas outras. Mas o que eu quero que vocês se atentem, alunos? Essas brincadeiras foram desenvolvidas em um contexto diferente do que nós estamos hoje. Hoje é usual, é normal que as pessoas recorram aos jogos eletrônicos. Mas esses jogos eletrônicos, nós temos pleno conhecimento que eles não favorecem a um desenvolvimento satisfatório do seu próprio corpo, da sua própria personalidade. Então, cabe a vocês, que são indivíduos inteligentes, buscarem outras formas de ampliarem essas brincadeiras que vocês praticam. Não estou dizendo para vocês eliminarem esses jogos eletrônicos de uma vez por todas, mas que vocês se adequem, que vocês consigam também fazerem práticas saudáveis, fazerem práticas, recorrerem a essas brincadeiras, recorrerem a esses jogos que os avós de vocês faziam, que os pais de vocês faziam. Bom, agora, alunos, a atividade que eu pedi para que vocês fizessem é uma atividade muito simples e eu tenho certeza que vocês a farão da melhor forma possível. Veja bem, alunos, o que vocês farão? Vocês escolherão uma cantiga de roda. Como eu já disse para vocês, eu citei algumas, como por exemplo, Escravos de Jó, Tirei o Pau no Gato, O Cravo e a Rosa, Sapo Cururu, Ciranda Cirandinha, por exemplo. Ilustrará a parte da canção que mais te chamou a atenção. Ah, professor, eu gostei daquela canção O Cravo e a Rosa. E tem uma parte em si que me chamou a atenção em decorrência desse motivo. Então você escolherá essa parte desta canção e no seu caderno você escreverá qual foi a cantiga de roda que você escolheu e fará uma ilustração, um desenho da parte que você mais gosta. Simples, não é mesmo? Bem simples, como por exemplo, Escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam cachimbó. Se vocês gostarem dessa parte, vocês escrevam a letra da canção que foi escolhida por vocês, Escravos de Jó. E façam um desenho desses escravos jogando cachimbó. Simples, não é mesmo? Bom, é isso. Espero contar com vocês. A lembrá-los que hoje eu estou à disposição para vocês no decorrer da aula, que tem a duração de 1 hora. Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, por favor, façam contato comigo. E detalhe, alunos, eu disponibilizarei a vocês o link de um site da internet para vocês adentrarem, para vocês buscarem mais informações relacionado a essas cantigas de roda, relacionado a essas brincadeiras dos nossos avós, dos nossos pais, ok? Muito obrigado a cada um de vocês. Tenham um excelente dia. Reflitam, descansem, sejam conscientes, não saiam por aí sem máscara e tenho certeza que o mais breve possível nós conseguiremos sair desta pandemia que assola o nosso país, ok? Meus agradecimentos e quaisquer dúvidas, façam contato. Até mais, alunos.